Conseguimos ser criativos ou apenas tentamos sobreviver? Há quem consiga, sim. E aí estão os artistas imortais para o provar, sejam eles de que áreas forem. Mas, para tanto, é absolutamente necessário estarmos concentrados naquilo que fazemos. Perder-nos para o mundo, como se dizer-se, ultrapassar o tempo. Uma excelente metáfora. Pelo menos uma vez na vida, já todos demos por nós absolutamente espantados por não nos termos apercebido no passar do tempo. Estivemos absolutamente concentrados na execução de qualquer coisa e nem demos com as horas. A tal relatividade temporal, sim. Mas o tempo não é igual para todos. Daí as histórias fantásticas sobre a longevidade de alguns místicos. Estivemos de tal maneira perdidos no que fazíamos que nos alheámos completamente de tudo e o tempo, de certa forma, deixou de existir. Mas não esquecemos apenas o tempo. Isso é absolutamente verdade. Por vezes até nos esquecemos de nós mesmos. Ignoramos a fome ou a sede e até o espaço ao nosso redor deixou de existir. Tempo e espaço e corpo. Uma trilogia a fixar. Tempo, espaço, corpo. O processo criativo tem de facto esta particularidade. Faz-nos ignorar a presença desse trio que continuamente nos retira do momento e nos mantém num estado de alerta permanente. Estamos presos ao instante, esquecemos de alguma forma todos os pensamentos parasitários que nos transportam para o imaginário, seja ele o passado ou o futuro. Se ficamos vulneráveis nesses momentos de encantamento, confesso que nunca tinha pensado nisso sob esse aspecto tão frontal. De facto, nesse momento criativo, estamos totalmente alheados do mundo, absolutamente distraídos e indefesos face a eventuais agressões exteriores. Mas agora que falas nisso, vem-me à memória a história daquele pintor que continuou a pintar no pequeno estúdio do sótão da sua casa que estava a ser consumida pelas chamas. Nos primórdios da humanidade, isso seria inconcebível, sim. Aliás, nem sequer teríamos sobrevivido se não existisse esse mecanismo de ativação do sistema de sobrevivência. Aquilo que a ciência moderna chama de sistema nervoso simpático, que integra o sistema nervoso autónomo. É simpático, não é? Gosto dessa tua capacidade de jogar com as palavras. De facto, quando inesperadamente apareciam os lobos ou outros animais ferozes, toda a energia corporal do homem primitivo era canalizada para a fuga ou para a luta. E o corpo era quimicamente alterado para se adaptar a essas situações limite. Mas não há bela sem senão, como dizes e bem. Essa capacidade inata, tão útil em situações delicadas, criou-nos um problema terrível, pois o nosso corpo não consegue distinguir a realidade da ficção. Sim, refiro-me ao pensamento, àquelas incursões mentais ao mundo imaginário, ou seja, àquilo que já não existe, o passado, e ao que ainda não existe, o futuro. Ao revisitarmos ou anteciparmos memórias negativas e medos, ativamos involuntariamente esse mecanismo de defesa primitivo e entramos em estado de alerta que nos vai consumir as energias necessárias ao equilíbrio corporal. Tens razão.
Nesse particular, não evoluímos tanto quanto os chamados irracionais, que controlam muito melhor esse tipo de mecanismo. Quando estão face a um determinado perigo real, reagem instantaneamente, mas passada a crise, regressam a um estado de paz interior, se assim se podemos chamar, e nunca mais se lembram da presença do predador que motivou a crise. A gazela não fica a pensar muito tempo no lobo que a quis comer. Há 5 minutos. Já se esqueceu. Os efeitos secundários dessa alerta permanente, para além do desequilíbrio químico e genético, são vários e de tal maneira habituais que já passaram a integrar o nosso estado de espírito, a ponto de os acharmos normais, sim. Sim, normais. E se os não evidenciarmos ou sentirmos, somos tidos por pessoas sem nervo, sem ação. É o ciclo vicioso da moderna sociedade, sim. De certa forma, dão-nos a doença e depois vendem-nos a cura. Mas voltando aos efeitos secundários de uma vida estressante, como se dizer-se hoje em dia, de tão habituais, já passaram a ser considerados naturais e mesmo imprescindíveis a quem quer entrar no mundo moderno competitivo. A capacidade de reação ao stress? Ao stress, sim. A capacidade de reação ao stress. É uma pergunta recorrente em qualquer entrevista de emprego que se preze. O problema é que as emoções que acompanham esse estado em que caímos sistematicamente são motivadas por hormonas que alteram a nossa fisiologia de um modo doentio. Raiva, medo, inveja, ou mesmo ódio, são emoções negativas habituais na chamada sociedade moderna, onde a competição desenfreada se assemelha muito a uma guerra permanente pela sobrevivência ou pelo predomínio sobre os demais competidores. Faz sentido, sim. Afinal, trata-se de um estado de alerta permanente em que todos competimos contra todos em todos os níveis. Concordo. E só por isso se percebe que estejamos permanentemente em estado de alerta. Afinal, o corpo humano não se equivocou quanto à utilização desse mecanismo de defesa. O que aconteceu é que as ameaças evoluíram. Mas voltando ao mecanismo da nossa autodestruição, onde é que eu ia? As emoções motivadas pelas hormonas do stress. Isto até parece uma consulta de psicologia ou psiquiatria, não é? As emoções motivadas pelas hormonas do stress. Sim, a porta de entrada no estado de emergência. Mas não fica por aí, pois essas emoções típicas dos humanos dão lugar a um segundo exército parasitário que despoleta sentimentos igualmente negativos e venenosos para o equilíbrio fisiológico. Agressividade, frustração, ansiedade e insegurança são apenas alguns dos pensamentos que percorrem agora livremente a nossa mente e que de pronto nos alteram toda a química corporal, causando dor, sofrimento, tristeza, desespero e depressão. Se o mundo é um lugar assim tão perigoso, sabes como é? Quando temos convicções, e aqui vou usar um paralelismo, não procuramos a verdade. Vamos sempre tentar encontrar algo que confirme as nossas certezas. Estás a ver? Hein? É como aquele indivíduo que se queixa que só lhe acontecem coisas más. Apenas valoriza as situações negativas, ignorando totalmente as positivas. E quando acontece algo mau, inevitavelmente, sobrevaloriza a situação, confirmando assim a sua tese. Depois já pode reiterar que só lhe acontecem desgraças, estás a ver? Com a perigosidade do mundo, sucedem rigorosamente os mesmos mecanismos mentais. É evidente que nem tudo que nos acontece no planeta é mau, mas se estamos predispostos a pautar as nossas emoções pela memória da negatividade ou pela antecipação da desgraça, as hormonas da sobrevivência e as hormonas do stress assumem o comando da nossa mente. A química, sim, temos muita química e muito pouca espiritualidade, estás a ver? É uma síntese extraordinária, meu caro.
De facto, ao respondermos ao desafio hormonal, digamos assim, fixamos totalmente no mundo, nas coisas materiais, no tempo, no corpo, e deixamos a espiritualidade e o poder de observação de cada momento. Fixamos na materialidade e esquecemos por completo a divindade que existe em nós. Somos os nossos próprios inimigos, exatamente. O homem é o lobo do homem. Homo homini lupus. E neste caso, eu sou o meu próprio lobo. Eu e tu, claro. De certa forma, sim. Somos os nossos próprios inimigos. E o problema é que nos viciamos nesse tipo de problemas. Passa o pleonasmo, acabando por criar uma identidade em torno daquilo que nos acontece e nos dá uma sensação de identidade. Que seria de nós sem os nossos problemas? Exatamente. Não tínhamos nada, provavelmente. Aquilo que observamos e sentimos naturalmente no mundo físico é muito mais apelativo do que a ligação ao mundo espiritual. Confesso que é assim. A energia constitui quase a totalidade da existência, mas que se escapa dos nossos sentidos. Daí que seja natural que a nossa atenção vá toda para as coisas, para os problemas, para as pessoas que conhecemos, e que adoremos aquela descarga de energia, de adrenalina, que recebemos em troca dos nossos problemas. É a confirmação de que somos gente, de que existimos, sim. Seguramente, meu caro. Mas a questão que acredito já esteja a fervilhar na tua mente é óbvia. Como é que nós vamos mudar se não conhecemos a alternativa? Se temos as televisões todas a dar-nos as mesmas desgraças, as mesmas notícias, as coisas que deram ontem e irão dar amanhã? Se estamos viciados nos problemas que nos dão aquela confortável sensação de identidade sem a qual não existiríamos? Se era fácil mudar, mudar os hábitos nunca é fácil, nunca foi. Porquê? Porque estão enraizados no corpo e o corpo resiste ferozmente a qualquer tentativa de mudança. O corpo é a mente inconsciente. De certa forma, sobrepôs-se à mente e assumiu o controle das operações. Daí que a transformação requer um novo tipo de abordagem. Implica a libertação das amarras que nos prendem às coisas materiais para nos permitir rever e reescrever o nosso destino. Estás a ver?